Olá, bonito, oi, bonita. Se você está me assistindo nesse momento é porque tu tá ferrado tentando fazer um trabalho acadêmico e acredite, se você já tá no inferno, abraça o capeta e vai ser feliz porque é melhor aceitar. Aceita que você precisa entender isso, que você precisa fazer isso. Quanto antes você fizer, melhor para você. Tá? Nesse vídeo eu vou falar basicamente sobre referencial teórico, como você monta um referencial teórico que é composto exclusivamente por citações. Então nós vamos falar sobre a citação indireta, vamos falar sobre a citação direta e sobre o APUD, que não deve ser usado, eventualmente em casos específicos em que você vai usar, ok? Então nós vamos começar falando sobre a citação indireta. Então o que é a citação indireta? Você vai, para montar o teu referencial teórico, você vai pesquisar vários livros, vários artigos científicos, alguns autores, para você fazer a tua pesquisa e montar esse capítulo, essa seção aí do teu trabalho acadêmico, que é intitulado ou revisão bibliográfica ou referencial teórico, né? Então eu encontrei um autor lá, estou pesquisando, achei interessante e quero usar essa parte aqui, vou montar lá no meu trabalho. Vou usar a citação indireta. Então, a citação indireta, você lê um trecho e você quer parafrasear aquilo que aquele autor disse. Ou seja, quero escrever em minhas palavras. Posso? Pode. É o momento que você só vai fazer isso. Porque essa tua autonomia intelectual de falar o que você acha, o que eu penso, você vai deixar isso aí quando você for escrever a sua tese de doutorado. Nesse momento, você só vai fazer isso mesmo. Ok? Você vai pesquisar e vai apresentar ideias de outros autores. Então, nessa citação indireta, você vai apresentar da seguinte forma: li, entendi, vou escrever em minhas palavras o que esse autor disse. Qual é a regra para você fazer isso nessa citação? Essa daqui que eu vou mostrar para vocês, que é na citação indireta. Então, eu escrevi o que eu interpretei lá da ideia, escrevi em minhas palavras, importante isso, que na citação indireta você vai escrever aqui em suas palavras, e no final, e essa é uma das formas de apresentação, você vai pôr entre parênteses o nome do autor e o ano de publicação, ok? Uma outra forma de se apresentar a citação indireta é assim, é a mesma frase lá, a mesma parte que você escreveu em suas palavras e que você precisa apresentar o autor e o ano. Nesse caso aqui, ó, então antes de eu começar a paráfrase, eu apresentei, ó, para Chiavenato, que é o autor, e você vai usar o autor aí da sua pesquisa, poderia ser segundo Chiavenato, de acordo com Chiavenato, e logo à frente eu coloquei entre parênteses o ano da publicação. Então, essas duas formas aqui que você vai poder apresentar a citação indireta. Outra citação que nós temos é a citação direta, que se trata de quando você não interpretou e escreveu nas suas palavras. Não, eu quero copiar na íntegra essa parte que eu acho muito importante, eu gostei, acho que vai ser interessante para o meu trabalho, quero pôr na íntegra. Posso? Pode, seguindo a regrinha certa de fazer uma citação correta, para ninguém falar que você copiou, que você roubou a ideia, que é plágio e zerar o teu trabalho, tá? Então, a primeira forma de apresentação que você tem da citação direta é essa daqui, na citação direta. Segundo Aurélio, entre parênteses, 2010, página 518, fecha parênteses. Motivação é o abre aspas. Então, aqui quando você utiliza as aspas, quer dizer que vai começar o quê? A partir das aspas é o que eu vi que estava lá no livro, é exatamente o que o autor escreveu da forma que está lá, tá? Copiei na íntegra. Escrevi tudo, fecho aspas. Então, eu posso colocar dessa forma ou posso colocar da primeira forma que eu falei da citação indireta, né? Que lembra que tinha lá no final, na citação aqui, ó, na citação indireta? Que eu posso colocar dessa forma aqui, ó, no final do que eu escrevi da citação, entre parênteses, o nome do autor, o ano, e no caso da citação direta, eu preciso acrescentar a página logicamente. Então, na citação indireta, eu vou colocar autor e ano. Na citação direta, autor, ano e página. Então, se eu tenho uma citação direta de até 3 linhas, eu vou colocar certinho no corpo do texto
e vou usar aspas. Ah, professora, mas tem uma citação lá que passa de 3 linhas, um trecho que passa de 3 linhas e eu queria colocar na íntegra, posso? Pode. Aí a regrinha é outra, olha só. A regrinha é essa aqui. Eu vou novamente, autor, ano, página, citação direta, sempre exige página. Só que como passa de 3 linhas, qual vai ser a regra? A regra vai ser a seguinte: eu vou fazer um recuo da margem esquerda do meu trabalho de 4 centímetros e vou apresentar sem aspas toda a citação em letra menor que eu venho escrevendo. Então, o comum é nós usarmos fonte tamanho 12 para o texto. Quando for uma citação direta, cópia na íntegra do que o autor disse, do que eu copiei lá. Mais de 3 linhas, então vou fazer nesse recuo de 4 centímetros, vou escrever dentro desse recuo toda a citação e vou colocar em letra menor, ou 11 ou 10, que é menor do que o meu texto. Aí eu posso colocar no final aqui, vocês se lembram? Eu posso colocar no final, entre parênteses, autor todo em caixa alta, ano e página, ou, conforme está nesse modelo aqui, eu posso colocar no início, ano, página, e na sequência apresentar a citação direta, ok? Agora, por último, mas não menos importante, nós vamos falar do APUD, né? Então, APUD, a palavrinha APUD significa citado por, né? Então, eu tô lendo lá um autor, tô lendo lá Paulo Freire, e Paulo Freire, dentro do texto que você tá lendo, ele cita outro autor, ele cita lá o José da Silva. E ele ele faz uma citação dentro do livro dele de José da Silva. E você lê aquela citação e fala assim, que interessante, queria usar isso daí que esse José da Silva fala, queria usar no meu trabalho. Posso? Pode. Como? Vou lá procurar o livro, o texto desse José da Silva. Entendeu? Então vou buscar para poder usar. Professora, mas não tem esse livro do José da Silva. Não sei onde estava armazenado, não sei quantos volumes foram, ninguém localiza, pegou fogo na biblioteca onde existia. Ah, nessas circunstâncias, aí você vai poder usar o APUD. Ou seja, eu estava lendo o livro do Paulo Freire e ele citou o José da Silva e eu também quero usar essa citação. Então, de que forma você vai apresentar? Você vai apresentar dessa forma aqui, ó, verifica comigo. Aqui nós temos o exemplo de uns outros autores. Ó, segundo Collin, 2011, página 11, APUD, John, 1997, página 95, abre aspas. Por quê? Ó, olha que interessante. Nós temos as páginas, abrimos aspas, porque aqui foi uma citação que o John fez de Collin e ele fez uma citação direta lá nesse livro dele, ó. Agora, isso pode ser uma citação indireta também. De repente, o livro que você está lendo, o autor que você está lendo fez uma citação indireta do autor que você quer usar também, que você não localizou o livro. Então, você vai apresentar de uma forma diferente dessa. Você vai seguir as regrinhas que eu acabei de explicar. Citação indireta ou citação direta. Mas olha que interessante. Então, ó, o Collin foi citado por John. Tá? Então, é importante que vocês entendam isso. Agora, o APUD não deve ser usado mesmo, porque não é legal, né? Dá a impressão que você não foi buscar na fonte, que você não quis pesquisar, né? Que por preguiça você pegou do jeito que estava ali e usou. Por isso que você tem que sempre procurar a fonte. Em último caso, queria citar os rolos do Mar Morto, que está no museu, que alguém teve acesso uma vez e ninguém tem mais acesso, e não tem como, aí tá. Aí nesses absurdos dessas situações você vai poder usar o APUD, ok? Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para vocês. A situação é complicada mesmo, o assunto é chato pra cacete. É difícil porque é muita regra, é muito detalhe, mas é assim, ele é trabalhoso um pouco, mas se você se dedicar, prestar atenção aí nessas dicas, você vai ter sucesso, você vai conseguir. E lembre-se, você não está sozinho nessa chuva não. Tem muita gente também aí nessa vibe, mas vai com coragem que nós vamos conseguir, ok?